Bom, a gente parou na semana passada na página 29, onde tem um subcapítulo aqui que se chama A Grande Perfeição. Então a gente está seguindo um caminho interessante, né? Porque ele, não sei se vocês lembram, mas na semana passada ele vai usar uma analogia para explicar não só o Vajrayana, mas os diferentes caminhos. Ele usa a analogia de um veneno, né? Então ele vai usar a analogia de que numa certa abordagem a gente tenta se livrar do veneno de qualquer jeito possível, né? Então essa abordagem ele vai chamar de abordagem do caminho do ouvinte. O veneno ele simboliza os aspectos que a gente julga como negativos, ou os aspectos perturbadores, os aspectos aflitivos, né? Então tem essa abordagem que a gente é como se a gente precisasse de um nível de esperteza para ou se livrar ou então não fazer aquilo nem surgir, o que nunca dá muito certo, né? Depois ele vai apresentar usando o mesmo exemplo, né, do veneno, ele vai então apresentar a abordagem do Bodhisattva. A abordagem do Bodhisattva é aquele que diz que estava procurando aquele veneno, justamente ao encontro do veneno, para poder fazer um remédio. Porque ele sabe, no fundo, que não adianta tentar escapar do veneno. O veneno sempre dá um jeito de aparecer. Ele também sabe que mesmo que ele desenvolva a habilidade dele mesmo não ficar doente, ele sabe que as pessoas ficam doentes. É mais ou menos, isso é, o Lama Santen usa um exemplo para explicar isso, é muito interessante. É como uma pessoa que aspira a estudar medicina para ela mesma não ficar doente. Então é como se fosse uma coisa um pouco inútil, né? A pessoa faz uma formação longa nesse sentido para ela, enfim, ficar bem. Mas ela vai ficando sempre um pouco capenga, porque ela não sabe, porque ela olha, volta e meia, sempre tem alguém com um resfriado, dor de barriga, sempre tem alguém com alguma coisa, né? Então essa perspectiva do Bodhisattva, ela entende que não adianta a sensação dele estar bem. Ele olha ao redor, aquilo é uma epidemia, né? Epidemia do samsara. Então ele entende também que ele precisa, é uma abordagem que a gente poderia dizer assim, quase homeopática, né? Porque a gente vai olhando para os obstáculos e ao invés da gente simplesmente se afastar, a gente começa a se perguntar como é que a gente pode aprender com eles. O que que eles podem nos ensinar? Então ele coloca isso na perspectiva do caminho do Bodhisattva. Então já é melhor do que aquela anterior em que a gente simplesmente tenta fazer de conta que não está acontecendo nada, ou a gente passa um agrotóxico ali e resolve, né? E depois vem o Vajrayana. O Vajrayana é interessante, né? Porque o Vajrayana ele é o pavão. Então o pavão ele não precisa nem pensar que aquilo é um veneno, que então ele vai metabolizar. Ele simplesmente come aquilo, né? Passa por cima. E ao fazer isso, aquilo torna ele mais forte, torna ele ainda mais belo, né? Então a analogia que se usa justamente das penas que a gente vê na cauda, né? Então o pavão vai comendo as ervas daninhas, ele vai comendo aquilo tudo que aparentemente não presta, e ele vai metabolizando aquilo em algo que floresce numa dimensão super bonita, né? Super profunda. Então esse é o caminho dos meios hábeis do Vajrayana. Agora, dentro disso vai surgir o caminho da grande perfeição. Então, ainda que esses caminhos eles são apresentados como se fossem coisas separadas, na verdade, a gente pode olhar isso dentro da perspectiva do caminho gradual. É como se um preparasse a base para o seguinte. Então, é mais ou menos assim. Para a pessoa poder estar num lugar em que ela consegue olhar para o que ela chama de perturbador, para o que ela chama de obstáculo, e ela ter uma sensação interna de que ela, enfim, pode aprender alguma coisa com aquilo, é porque ela tem um nível mínimo de estabilidade diante daquilo. Senão, ela nem conseguiria fazer isso. Ou seja, ela tem um grau que sempre é um pouco variável, mas ela tem um certo grau de estabilidade, um grau de liberdade frente àquilo. Ela não está liberada, ela não está iluminada, mas ela tem uma dimensão interna que ela entende que aquilo ela precisa passar. Então ela já não está simplesmente querendo arrancar aquilo, mas ela também não sabe muito o que fazer, né? Esse é o Bodhisattva. Então ele ainda não está numa perspectiva em que ele também, por outro lado, ele anda livre e solto, sem precisar estar medindo as substâncias e vendo se aquilo assim assado. Então ele tem um nível ainda de restrição, né?
Então, a gente vê que um favorece o outro. Então, às vezes, a perspectiva da gente simplesmente não se aproximar de um veneno que é muito forte, isso nos ajuda no sentido de que se a gente se aproximar, a gente vai cair. Então, é um nível de sabedoria. A gente não se aproxima muito porque a gente sabe que se a gente se aproximar, vai dar confusão. Agora, depois que a pessoa se sente estar um pouco estável, ela pode poder não apenas simplesmente tentar arrancar, mas ela pode esperar e olhar aquilo, deixa ali e vamos olhando o que acontece, sem ser arrastado. Então isso já é o caminho do Bodhisattva. Então o caminho do Bodhisattva, ele vai preparar a pessoa para o caminho do Vajrayana. Agora o caminho do Vajrayana vai preparar a pessoa para o que ele vai chamar da grande perfeição, que é o que a gente vai olhar agora. A grande perfeição, ela é a perspectiva da iluminação. Então, o caminho da grande perfeição, ele toma a própria experiência da iluminação como caminho. Então, é muito interessante, né? Ao invés da gente pegar um caminho e o caminho vai produzir a iluminação, é como se a pessoa, a, a, a conexão da pessoa com a linhagem, com o Dharma, com o mestre, com a própria prática, ela vai tentar colocar a pessoa a não só ter uma compreensão da condição iluminada, mas a pessoa também ter um vislumbre por dentro da prática dela do como que é ver a realidade desde esse lugar. Uma vez que a pessoa tem esse flash, como é que ela pode seguir vendo? Como é que ela pode não perder aquilo? Então, isso é o caminho da grande perfeição. O caminho é simplesmente não perder a visão. Uma vez que a pessoa esquece da visão, ela simplesmente tenta retornar, como se não tivesse uma segunda ou uma terceira coisa para fazer. Por isso que ele é um caminho considerado descomplicado. Só que tem a probabilidade da pessoa se atrapalhar no meio disso é muito grande. Então é o que ele vai dizer aqui, né? Então vocês observem, é muito interessante o jeito que ele coloca. Então ele diz assim: o modo como nós, yogis dedicados, né? Nós, claro, né? Devemos praticar o ensinamento da grande perfeição foi ensinado por Guru Rinpoche, o mestre precioso. Então, Guru Rinpoche é a figura que transmite os ensinamentos do Dzogchen, na grande perfeição, né? Aqui que Guru Rinpoche falou, né? Guru Rinpoche disse assim: ele disse que a visão deve ser a da grande perfeição, enquanto que as ações, elas não devem se perder na visão. Então, a visão, no sentido da visão da prática da pessoa, deve ser a da grande perfeição. Só que quando a pessoa esquece da visão, ela olha para alguém e ela tem a sensação que ela está interagindo, e agora? O que fazer? Então, as ações, elas não deveriam se perder da visão. O que ele quis dizer? Em geral, entende-se por visão a certeza de que todos os fenômenos, tanto do samsara quanto do nirvana, eles são vazios. Assim, no mínimo são coemergentes. Isso é assim, o nível básico da pessoa falar. Coemergência não é a abordagem última, mas ela é como se fosse o caminho para a pessoa chegar lá, né? Então, no mínimo isso, a pessoa lembra disso, né? Tenta não perder isso. Entretanto, nós, praticantes, ainda não somos capazes de ter essa realização de imediato. Não sei se vocês perceberam. E até que isso aconteça, o fato é que nós experienciamos benefícios e prejuízos, virtude e desvirtude, bem como aquilo que nós chamamos de processo kármico de causa e efeito. É como se ele estivesse escancarando uma sensação de abismo, que é fácil da gente sentir, que é a sensação do que a gente sente que entendeu, do ponto que a gente acredita que a gente anda. Então, como é que a gente junta essas duas coisas, né? Porque tem um ponto que é a pessoa entender, assim, né? Leva um tempo até cair a ficha, né? Da pessoa entender que aquilo de fato nunca aconteceu. Aquilo sim foi simplesmente um da mente da pessoa. A pessoa, uau, é verdade. Depois da pessoa ter entendido, ela precisa mudar. A gente descobre que entre entender e mudar tem uma distância considerável. Então, essa distância ela é preenchida pela prática. Agora, é fácil a gente trocar os pés pelas mãos quando a gente, tendo entendido a visão, a gente tenta simplesmente justificar qualquer coisa que a pessoa possa vir a fazer como sendo correspondente à visão aquela, né?
Só que se a pessoa não tem a realização, é batata, ela vai sofrer as consequências kármicas, né? Então, ele vai dizer assim, para nós tudo isso existe, ou seja, virtude, desvirtude, benefício, prejuízo, assim por diante. Ou seja, mesmo que a pessoa tenha entendido que aquilo é vazio e assim por diante, na hora que o cobrador kármico bate na porta, a gente sente que tem alguém batendo na porta. A gente sente que chegou uma conta, que chegou o boleto, né? E aí? O boleto é vazio? Então, mesmo que a gente faça o puja, faça retiro, o boleto chega, né? E aí? Então, assim, enquanto estivermos na condição atual, assim, essa, né? Sair falando por aí que tudo é vazio, tudo é uma coisa só, não existe virtude e não existe desvirtude, né? Ou não existe não virtude, bem como sair fazendo tudo que dá na cabeça, isso significa perder as ações na visão. Se isso nos acontecer, nós cairemos na visão maligna dos demônios, como disse o próprio Guru Rinpoche. Porque mais adiante ele vai explicar isso como sendo a porta de entrada do que é chamado Inferno Vajra, que é o pior de todos. Então, se a gente acha que o inferno já é ruim, o Inferno Vajra é incomensuravelmente pior. Porque o Inferno Vajra é assim, o inferno do Sansara, esse normal, ele não é tão ruim, porque o Dharma consegue tirar a pessoa lá de dentro, mais ou menos. Mas se a pessoa tiver um nível de conexão, o Dharma tira a pessoa. Se a pessoa tem a lembrança dos ensinamentos, ela pode utilizar aquilo como uma porta de saída. Se tem alguém, vocês observem como é interessante a experiência dos infernos. Se tem alguém próximo a nós na experiência dos infernos, pode ser que depois de um tempo da pessoa girando ali dentro, ela comece a se perguntar o que está acontecendo. Ou seja, as certezas delas desabam e ela então se abre um pouco, a gente consegue talvez se aproximar um pouco. O inferno Vajra, ele é um inferno em que a pessoa cai com a compreensão do próprio budismo. Compreensão distorcida, claro, não é a compreensão iluminada. Mas a pessoa entra no inferno e na porta do inferno está escrito Dharma. Então é horrível, porque se a gente se aproxima da pessoa para tentar ajudar a sair, fazer ela sair de lá, e a gente começa a falar alguma coisa do ensinamento, aquilo aumenta. É como se tu tem uma fogueira que tu simplesmente joga mais gasolina dentro. Então amplia a intensidade. Porque a pessoa, qualquer coisa que tu vem, como a pessoa tem um nível de compreensão teórico, claro, ela vai começar a conseguir justificar a situação dela por causa do próprio Dharma. Ela diz, a minha vida piorou muito depois do budismo. Depois que eu fiz aquele retiro, foi assim, degringolou. E é super difícil. Então isso vem muitas vezes por essas complicações. Ou seja, a pessoa imagina que ela está numa condição enquanto ela não está. Então ela começa a fazer as coisas esquecendo do sentido mais terra dos ensinamentos, né? A própria causalidade. Isso dá uma confusão danada. Então, mais ou menos o que ele está querendo dizer para a gente é assim, cuidado. Né? Ele está dizendo assim, cuidado. O fato da gente estar sendo apresentado a visão de uma maneira muito direta, o que era totalmente incomum, né, até poucas décadas atrás. E isso foi assim, talvez durante muitos séculos, né, na história do budismo, por exemplo, era justamente uma forma de proteger um pouco as pessoas de saírem fazendo qualquer coisa, né? Agora, hoje, como está tudo muito aberto, eles precisam também nos dar essa letra, assim, né? Ou seja, tenham cuidado, né? Agora, se a gente também começar a ficar com medo, isso também não é interessante, porque é como se, por outro lado, a gente se congelasse e fosse perdendo a visão dentro da própria sensação de dureza da causalidade. Então, agora ele deu esse extremo, né, da pessoa cair para um extremo de, bom, tá valendo tudo. Mas a gente pode cair para um outro extremo, de que, bom, a vacuidade existe, mas é uma coisa lá na frente. Agora é assim, 2 mais 2 são 4. Então é o fato da gente perder a visão também por dentro da causalidade das coisas. A gente levar a causalidade excessivamente a sério.
a ponto da gente não conseguir ver a visão por tentar proteger demais a própria identidade do praticante, que enfim quer fazer tudo certo, que é quem ele tá tendo um cuidado aqui com a identidade. Embora a identidade ela pode ser fonte de problema, ela é o único jeito que a gente tem de avançar, né? Mas o que é a visão essa? Aí ele diz assim: a visão, portanto, ela se refere à grande vacuidade. Se nós tivermos a compreensão correta da condição última dos fenômenos e a capacidade de mantê-la e assimilá-la por meio da meditação, no momento oportuno, nós descobriremos que a percepção dualista se desfaz por si só. Muito interessante, né? O que é a prática, né? A prática é sustentar a visão. Então essa pergunta ela é muito importante da gente se fazer, né? Porque não diz respeito assim, alguém chegar para nós e perguntar: e aí, que meditação você faz? Que prática você faz? Daí a gente pode começar a dar os nomes, né? Eu faço tal prática, eu faço tal outra. Mas provavelmente a gente não está fazendo uma prática de simplesmente manter a visão. Ou seja, a gente está fazendo alguma prática um pouco causal. Nesse nível aqui que ele está apresentando, a prática é simplesmente manter a visão. Qualquer outra coisa vai estragar, inclusive shamatha. Nessa hora é simplesmente manter a visão. Todo o resto foi uma preparação para a gente poder fazer essa prática. Então isso se torna a prática, é simplesmente recuperar a visão, religar a visão, né? E no momento oportuno, ou seja, não tem como uma identidade agora fazer alguma coisa para que isso aconteça. É simplesmente permitir que as bênçãos da linhagem, as bênçãos dos ensinamentos produzam o efeito, né? Como o Lama gosta de lembrar o mestre Dogen, né? Deixar cair corpo e mente. Por um tempo que a pessoa não vai calcular, simplesmente soltar, né? Então chegará o momento em que não haverá benefício ou prejuízo, felicidade ou tristeza. Só então, e apenas então, teremos realmente adquirido a maestria sobre a visão. Guru Rinpoche disse: minha visão é mais elevada do que o céu, mas a minha atenção às ações e seus resultados ela é mais refinada do que uma farinha. Grãos de farinha, né? Então imagina, se Guru Rinpoche era assim, imagina nós, né? Ou seja, o cuidado que ele tinha. Isso é bonito, né? Ele está dando um testemunho aqui. Então, nós podemos muito bem ter uma compreensão intelectual da visão, estado último da vacuidade. Porém, em relação à prática, é importante preservar um estado último continuamente. É importante preservar esse estado último continuamente, até que as percepções dualistas cedam por completo. Contudo, Guru Rinpoche também disse que nós não devemos perder a visão nas ações. Então aqui ele vai para um outro extremo, né, que a gente pode cair. O que ele quis dizer? O simples fato de nós compreendermos e dizermos que as coisas são vazias não as tornam vazias. O corpo, a mente e todas as coisas que estimulam os pensamentos, eles continuarão exatamente como são. Eles não irão simplesmente desaparecer. Isso para nós é muito importante, porque no Ocidente a gente tem uma crença muito arraigada de que a explicação resolve. A explicação não resolve, mas a gente acredita nas explicações. Por isso que a gente acredita em fazer os cursos. A gente acredita tanto em palestra. A gente acredita tanto em comprar livro, né? É muito impressionante. Porque a gente acredita nas explicações, a gente acredita nas teses, a gente acredita num processo intelectual como uma fonte de liberação. É claro que ele vai produzir benefício. Inclusive, nós estamos usando desse artifício agora. A gente está aqui lendo um texto, a gente está discutindo, aí tem conceitos, ou seja, a gente está usando esse método. Só que a gente está tendo uma visão crítica para com esse método. Então, a gente está usando ao mesmo tempo que a gente está iluminando e criticando tudo junto. Então, embora a gente vá, isso ao mesmo tempo,
a gente não deveria utilizar isso como um argumento para a gente não estudar os textos ou para a gente não contemplar a vacuidade e não mergulhar nisso. Né? Ele não está dizendo isso. Está, por outro lado, nos tirando de uma situação, às vezes, que a gente pode cair numa zona um pouco de conforto, de acreditar que isso vai ser o suficiente, o que não vai. Então, ele vai nos sacudir um pouco do tipo assim, como que a gente pode usar o momento da nossa prática para poder estabilizar as visões que a gente já teve. Ou seja, como que a gente pode usar o momento da nossa prática para tentar ligar de novo aquelas fichas que a gente já viu que caíram. Acho que todo mundo, cada um de vocês já teve a experiência de estar, seja ouvindo alguma coisa, está ouvindo lama, está vendo um vídeo, está lendo alguma coisa, está parado de bobeira, assim, pá, cai uma ficha, né? A gente lembra de alguma coisa, a ficha cai, né? Isso é a tradução de insight, em inglês, né? Em português é caiu a ficha. Agora, como que a gente pega isso e coloca dentro da prática? Então, isso é um desafio que a gente tem. Ou seja, que a gente não torne a prática simplesmente aquietar a mente, ou simplesmente estabilizar o foco, né? Mas como que a gente usa o contexto todo para religar esses insights diante de coisas que estão surgindo dentro de nós naquele momento, dentro de coisas que a gente sabe que vão surgir ou que a gente viu que surgiram uns minutos antes da gente sentar. A gente vai precisar disso. Então ele está desafiando a gente a sair de uma zona de conforto, até mesmo do que a gente pode imaginar que a gente chama de prática. Só shamatha, né? Só metta bhavana, ou só roteiro de motivação. A gente precisa disso, mas a gente precisa ir além. Então isso diz respeito a gente pegar esses insights que a gente teve e trazer eles para dentro da prática uma vez depois da outra. Né? Então ele diz assim, né? O corpo, a mente, todas as coisas que estimulam os pensamentos, elas vão continuar. Já as coisas, ainda que elas sejam vazias, elas não vão ficar sabendo porque a gente falou para elas que elas são vazias, né? Não vai acontecer alguma coisa. Então isso pode nos levar a perder a confiança na visão, nos concentrar exclusivamente nas atividades físicas e verbais, deixando de lado a visão, por considerá-la sem importância. Então a gente cai num outro extremo, que é o extremo da gente simplesmente tentar obedecer os roteiros, obedecer os horários e fazer tudo direitinho. Então é paradoxo, né? Porque se a gente faz tudo direitinho, a gente não atinge a liberação. Agora, se a gente fizer tudo errado, a gente também não atinge a liberação. Então, tem uma malandragem aí, né? A malandragem é como que a gente mantém o foco dessa conjuntura toda, mas mantém esse insight da visão ligado. Esse insight da visão ligado não diz respeito a gente talvez apenas controlar a mente, né? Mas a gente soltar e ver além das coisas, né? Então, se a gente cair por demais num extremo de simplesmente começar a querer fazer as coisas de um jeito ou de outro, a visão começa a desaparecer. A gente esquece da vacuidade com a emergência e a gente se vê preso a tendo que cumprir coisas, né? Então, ele diz assim, se isso acontecer, nós nunca consumaremos por completo a visão. Assim, os ensinamentos salientam que é preciso evitar atitudes preconceituosas quanto à visão e também quanto à ação. Como a águia que voa bem alto no céu, devemos ter total confiança na visão. Mas, ao mesmo tempo, devemos prestar atenção no princípio kármico de causa e efeito, com o mesmo cuidado que nós teríamos se estivéssemos peneirando farinha. Ou seja, a gente também não deveria criticar as nossas ações demais. É um pouco inútil, sabe? Porque assim, a gente já está perdoado de saída porque a gente vai errar. Nós vamos errar. Nós já estamos perdoados. Então, isso eu acho super um alívio super maravilhoso, né? Porque a gente já está perdoado dos erros que a gente nem sabe o que vai fazer, mas vai fazer. Então a gente se retira um peso de ter que imaginar que a gente tem alguma coisa de infalível ou que tem qualquer coisa. Não, nós vamos errar. É certo. E o fato da gente errar não vai manchar a iluminação.
A gente não deveria esquecer disso. Não vai manchar a iluminação. Não vai, assim, necessariamente deixar a iluminação mais longe. Por incrível que pareça, não vai. É simplesmente uma bolha. Na hora que a pessoa acorda, ela vê que aquilo sempre esteve ali. Nunca abandonou ela. Então a gente escapa também de um extremo de prestar atenção demais nos processos de causa e efeito, imaginando que ali a gente vai encontrar um tipo de perfeição, que a gente vai encontrar um nível das coisas, enfim, ficarem, ah, enfim, das coisas se consertarem. Elas não vão. Então qualquer movimento sempre vai causar algum dano, pode ter certeza. Então a gente já está perdoado, né? Então ele nos perdoa, ele nos libera dos dois extremos, né? Da gente ficar fixado demais na visão, esquecer causa e efeito, e da gente ficar preso demais em causa e efeito, esquecer a visão. Então, se vocês observarem, é fácil a gente pular assim 8 e 80, né? Então, tem aqueles que podem chegar falando só da visão, esquecem de causa e efeito, e aqueles que chegam e só falam de causa e efeito, nem lembram da visão. Então, os dois não vão funcionar. Então, vai precisar unir os dois. Aí do John Rinpoche diz assim: como budistas, nós confiamos nos ensinamentos do Buda e, por conseguinte, portanto, nós devemos ter uma convicção verdadeira no Dharma Supremo. Seja lá quem formos, precisamos ter um bom coração, ser sinceros e não enganar os outros. Então ele volta para um aspecto super básico, assim, né? Do tipo, se comportem, né? Tipo, pai e mãe dizendo para os filhos, né? Olha, não bate no teu irmão. Sempre, em todas as ocasiões, devemos manter uma crença irreversível no Dharma sagrado e a mente estável e inabalável. Essas três compõem uma fundação firme. Isso aqui é super bonito, né? O que é fundação firme? Fé estável. Então, fé estável é interessante, porque é fácil a pessoa imaginar que a fé funciona só quando está dando tudo certo. Então, quando tudo começa a dar errado, a pessoa pensa, agora, por que eu estou rezando e não está acontecendo nada? Então, esse é um momento interessante da pessoa testar a fé, porque ela pode imaginar que a fé, ela pode ter um nível de jogo em algum lugar, do tipo, bom, eu estou rezando, então vai passar. Talvez não passe. Seu samsara. Então, esse é o momento da pessoa testar o refúgio da fé dela, né? Porque talvez não passe do jeito que a pessoa imagina que deve passar. Porque o jeito que a pessoa imagina que deve passar é uma bolha que a pessoa está fixada, que deve sair daquele jeito e não de outro. Aí a pessoa talvez não consiga naquele momento se dar conta disso, né? Então, se a fé da pessoa estiver ligada à obtenção de um tipo de resultado específico, não vai lá. Então, por isso que ele diz fé estável, ou seja, independente do que acontecer, a pessoa tem aquilo, né? Devoção. Então, devoção, algumas pessoas têm isso mais naturalmente do que outras, né? Mas a devoção é, no mínimo, uma gratidão que a pessoa tem. Não só por ter encontrado o Dharma, por ter encontrado os mestres, né? Ter encontrado a Sangha, ter encontrado uma coisa que abriu a mente da pessoa. E a pessoa tem a sensação que ela acordou dentro de um mundo em que agora ela imagina que ela está andando para algum lugar. Então, no mínimo, a pessoa tem uma devoção por essa coisa que ela não consegue nem explicar direito. E constância, que é o mais difícil, eu acho. Que é o mais, assim, é o menos complicado de explicar, porque é simplesmente a continuidade. Faça chuva, faça sol, uma coisa tartaruga, assim, né? A pessoa vai andando, sem pressa. Esse é o mais difícil. Por quê? Porque é fácil a pessoa lembrar dos ensinamentos quando tudo começa a dar errado. Agora, como dizia o Gyatro Rinpoche, é quando tudo dá certo que os praticantes são testados, não quando dá tudo errado. Porque quando dá tudo certo, em geral eles se dão alta, né, dos ensinamentos e vão, enfim, curtir porque está dando certo. Então esse é o momento mais difícil. Ou seja, quando está dando tudo certo, a pessoa lembrar daquilo, ela agradece, mas ela segue, né? Então a constância. Enfim, continuidade, né? O que a gente mais precisa.
Não tem muito milagre, é continuidade. Ademais, tudo o que o Dharma contém é o ensinamento do Buda. Por isso, devemos ter a percepção pura e apreciar todas as tradições do Dharma igualmente. Vocês vejam que todas ali está sublinhado, né? Na verdade está em itálico. Então, para nós, é até um pouco estranho isso, porque, enfim, a gente não tem naturalmente um apreço por todas as tradições do Dharma igualmente. Então, para nós, assim, que somos assim, novatos, estrangeiros nesse assunto, parece até meio óbvio, né? Mas eles não necessariamente tinham, então eles brigavam um bocado. Não todos, né? Mas tinham umas brigas, assim, tipo briga de irmão, né? Que é um pouco o que a gente ouve, o que a gente vê hoje acontecendo dentro de talvez tradições cristãs, né? Ou algumas, assim, e também entre diferentes tradições, não necessariamente cristãs, umas com as outras, assim, né? Então, embora no Oriente não necessariamente no Tibete tivesse uma influência cristã, eles tinham umas desavenças, assim, né? Então aqui a gente poderia botar assim, a gente deveria ter uma percepção pura e apreciar todas as tradições assim, budistas e não budistas igualmente, né? Porque isso aqui eu acho que é um ensinamento que ele estava falando não só para ocidentais, mas para muitos orientais, né? Então ele já estava antevendo coisas, né? Devemos respeitar todas elas. E por fim, ele diz uma coisa que a gente esquece muito fácil. Devemos nutrir em nosso ser uma afeição constante e ininterrupta pelos irmãos e irmãs Vajra. Então, isso aqui é um ponto bem interessante, né? Que, enfim, irmãos Vajra somos nós aqui, né? Sanghas. Que, enfim, a turma, né? Agora, por que esse ponto é interessante? Porque se diz que a pessoa não tem como atingir a realização, a liberação, olhando uns para os outros no sentido comum, assim, no sentido convencional. Então, se diz que como se fosse quase um controle de qualidade, né, do amadurecimento da prática dentro da pessoa, se traduz na maneira como a pessoa encara uns aos outros, né, como ela começa a encarar uns aos outros. Não assim, verborragicamente. Ela pode muito bem escrever um texto bonito no Facebook, né? Não é isso. Mas é o lugar desde onde ela olha uns aos outros, né? Então, os companheiros de sanga, especialmente se os companheiros de sanga são próximos, né? Então, se a pessoa está no centro urbano, tudo bem, ela encontra as pessoas, tem que conviver, né? Eu lembro de um praticante dizendo, né, para mim, né, dizendo, olha, tem pessoas aqui que eu nunca conviveria, a não ser aqui, porque a gente não tem nada em comum, só o budismo. Muito interessante. Porque, de fato, a gente, se vocês olharem no Sansara, a gente se aproxima uns dos outros sempre por gostar ou não gostar. Então, se a pessoa gosta de, tipo, time de futebol, os gremistas se juntam tudo de um lado, os colorados do outro. Os São Paulinos de um lado, os corintianos do outro. E vai juntando assim, por gosto e não gosto. Aí tem aqueles, os vegetarianos. Aí começa a se juntar os vegetarianos de um lado, os churrasqueiros do outro. Então, tem níveis ali de apego e aversão que é como se fossem os controles de qualidade, os critérios que a gente usa para as nossas relações, né? E a gente não tem, assim, muito problema em afirmar que, enfim, se aquela pessoa é um saco, por que eu preciso ficar perto dela? Eu não preciso. Eu tenho a liberdade de me levantar e ir embora. Agora, quando se trata de sanga, a pessoa, ela no mínimo é convidada a olhar para isso, né, para esse desconforto. Mas assim, eu estou supondo que surge eventualmente um desconforto, né? Mas vamos supor que alguma sanga surja, né? Então a gente vai olhar para isso, né? Aí é fácil, né? É impressionante, porque é uma raridade, né? A gente encontrar pessoas que tenham interesse pelo Dharma no meio da confusão da vida delas, né? Aquilo brilhou para elas, sabe lá como, né? Mas a pessoa parou um pouco a vida para fazer aquilo acontecer. Então é um milagre. E o Chagdu Rinpoche, ele era bem objetivo, né? Ele dizia que se a pessoa não resolver nessa vida, na próxima aquilo volta. Então ele dava uma apertada adicional, assim, né? Mas basicamente diz respeito não só a pessoa cuidar da sanga, ou seja, cuidar uns dos outros, mas ela também olhar não só o milagre da sanga, o fato de que talvez seja o único lugar que ela se
mantém conectada por uma dimensão que não é apenas desejo, apego e aversão, né? Ou seja, gosto, não gosto, mas tem também uma dimensão de preciosidade de estarem conectadas a isso, mas também a pessoa começa a olhar o princípio ativo, né? O princípio sutil que faz a pessoa se conectar com aquilo. Então a pessoa ela também está se conectando com aquilo que não é por gosto ou não gosto. Então ela começa a olhar, na linguagem do Vajrayana se diz, né, viras e dakinis. Como se dakini seria um aspecto feminino, vira um aspecto masculino, né? Mas assim, ela começa a ver com um olhar puro, o pessoal da Sangha, o que é super bonito. Porque diz respeito a uma habilidade nossa de ver essa pureza das intenções, ainda que no sentido grosseiro elas estão maculadas, mas tem um aspecto atemporal ali que está surgindo dentro da pessoa, ela não está nem vendo, mas está surgindo. Então, o Guru Rinpoche está falando por dentro da pessoa, né? As Dakinis estão falando por dentro da pessoa. Então, a pessoa passa a ver o outro desse lugar, e não por dentro dos 12 elos, né? Então, isso é bonito, isso começa a ser um desafio dentro da prática. Então, isso não só passa a ser uma dica para a pessoa olhar como é que está a prática dela, mas se torna também uma chave para a pessoa olhar toda vez que ela perdeu a visão e não sabe por quê. Então, se ela simplesmente se der conta que ela só sabe reclamar agora, ela se deu conta que ela perdeu a visão completamente. Porque o jeito no qual os outros estão surgindo para ela está revelando o lugar que ela anda naquele momento, né? O reino, a paisagem que a pessoa anda. Ela tem a oportunidade de soltar aquilo, purificar e retornar a visão, né? Então é como se a sanga também se tornasse um instrumento da pessoa treinar essa visão, né? Enfim, a sanga é o lugar mais adequado para a pessoa treinar essa visão, né? Porque os outros lugares a pessoa vai ser desafiada muito mais intensamente, né? Então a sanga ajuda muito. Mas esse, enfim, foi o tópico que ele chama aqui da grande perfeição, né? Aí, como o próximo tópico ele é um pouquinho comprido, né? Eu pensei em deixar para a semana que vem. Se chama os 3 métodos supremos, né? A gente deixa para a semana que vem. Aí a gente tem um tempo para conversar aqui, né? O microfone de vocês, é só clicar ali que ele desbloqueia e a gente pode conversar um pouco. Isso que a gente viu hoje é o que o Lama Santen sempre está falando. Não sei se vocês perceberam. Só que ele não vai explicar muito a visão aqui ainda, né? Mais adiante ele vai. Aqui ele está dando um panorama, assim, né? De como que a gente pode treinar a visão ou não perder a visão, ou como é que a gente perde a visão, né? Ele está dando mais um controle de qualidade do que necessariamente introduzindo a gente a visão, né? Porque ainda não é o ponto até agora, né? O ponto é ele estar explicando um pouco o cenário de onde é que a gente está entrando, né? Um pouco isso. Henrique. Sim. Oi. Oi. Eu achei Tô te ouvindo. Que bom. Eu achei esse tópico, ele falou em poucas palavras e falou tudo praticamente, né? Desde a questão da visão, Foi impressionante. né? Impressionante, foi uma coisa muito completa. Esse final que você falou da Sangha, eu lembro que quando eu comecei a participar da Sangha, eu senti muito esses movimentos internos, né? E, a princípio, o que eu estava procurando era um lugarzinho que eu pudesse ficar em paz meditando, né? E fui até só para meditação, não queria fazer parte de estudo, nem nada. E aí, depois da curiosidade, eu quero ver o que esse povo está falando, comecei a ficar. E aí, quando eu comecei assim, a assumir a prática mesmo, no dia a dia, quando eu ia na Sangha e aquilo me incomodava, porque tinha alguém agindo de alguma forma que, enfim,
eu achava que não devia, uma coisa assim. A primeira coisa que eu tive foi de, tipo assim, não vou mais, pra quê? Porque não, pra me aborrecer, não vou esse trabalho, né? Vai acreditar. Aí depois eu falei, gente, mas é óbvio que é exatamente isso que eu faço na vida, né? Eu não paro para olhar. Durante a Sandra, durante os encontros da Sandra, a gente está um pouco menos distraído do que no dia a dia. E aí eu comecei a perceber, ao invés de olhar o que o outro estava fazendo, eu virava realmente um espelho para mim e via assim, por que me afeta, né? Por que a gente tem um discurso super liberal, que a gente não tem que ficar pensando na caixinha, que não tem todo mundo que andar na mesma linha, e chega alguém que destoa na Sandra, e a gente já fala, então não quero mais, e quer padronizar tudo, né? E essa tomada de consciência, acho que foi uma coisa que fez uma diferença muito grande entre a minha prática isolada em casa e a prática que eu comecei a me desafiar e aproveitar a Sandra para olhar não só os incômodos, mas a postura que eu tinha, o que eu trazia para o grupo, que às vezes era uma coisa totalmente autocentrada, né? Enfim, todo aspecto que eu me manifestava ali durante a Sandra era um laboratório para mim. Porque era um momento que eu estava de olho aberto, porque às vezes durante o dia a dia a gente se distrai, né? Então eu senti que assim, houve uma diferença muito grande entre como eu caminhava na prática sozinha e como a Sandra fez isso potencializar. Né? Então, é um desafio, continua sendo, mas acho que vale a pena isso, porque é o momento que a gente está mais de olho aberto. Então é para ver, né? De experimentar isso. Bonito, né? Eu acho que um dos maiores obstáculos que a gente tem também nesse encontro assim, com a Sangha é uma cobrança que a gente nem sabe que a gente tem com relação uns aos outros. Mas a gente tem, né? Provável que a gente tenha. Do tipo assim, bom, o fulano já foi lá fazer retiro, como é que ele ainda faz isso? Né? Então a gente sempre tem uns níveis, assim, em algum lugar de enquadramento um com relação aos outros, né? Isso é muito interessante da gente olhar, porque a gente começa a se dar conta que a gente não está se relacionando com o outro, né? A gente está se relacionando com o outro que a gente tem dentro. A gente não está olhando para o outro no lugar dele, né? A gente está olhando para o outro no lugar que a gente acha que ele deveria estar, mas ele talvez não consiga. Está ótimo, né? Mas a gente naquele momento, Então, tem muitos mestres que eles vão retornar a esse ponto, né? Que um dos maiores obstáculos é a gente começar a criticar assim, pessoas da Sangha, né? Então, não só é ruim para as próprias pessoas, porque talvez aquilo simplesmente piore a situação delas, mas é ruim porque a pessoa começa a ter a colocar o próprio processo de lucidez e de abertura e de compaixão, a pessoa coloca dentro de um brete de resultados, né? Enfim, a gente tem um prazo para que essa transformação aconteça. Aí aquilo não vai dar certo. Aí a gente se descobre que a gente perdeu a capacidade de estar aberto, né? De estar lúcido, de estar disponível, assim por diante. Então, isso é uma coisa interessante, né? Da gente aliviar isso. Isso também revela, talvez, uma dimensão de cobrança que a gente tem com relação a nós mesmos, né? Do tipo assim, pá, se eu estou cobrando o outro, imagina o que eu não me cobro, né? O que também não ajuda, nem um pouco, né? Então, isso é uma coisa para a gente soltar, assim, de cara, né? A gente vai se deparando e vai soltando, né? Isso é um prato cheio, assim, às vezes, para a gente olhar, né? Isso é muito interessante. E chega a ser comovente, né? A gente chega, a gente só quer meditar, a gente não quer mais nada, né? Daqui a pouco a gente está super enrolado, com um monte de compromisso, um monte de gente do nosso lado, cada um com uma ideia. É muito gozado. É muito gozado. Mas é isso, né? Aí a pessoa descobre, faz o voto de Bodhisattva para a liberação beneficiar os seres. Eu não aguento as pessoas, né? Tem um paradoxo aí no meio. Aí apresenta de cara, assim, né, as nossas limitações. Isso é muito interessante. E a pessoa assim, eu quero liberar os seres. Eu aqui, os seres lá. Né? Tipo assim, né? A distância. Não vai dar.
Oi, Henrique. É o Zé, tudo bem? Pois é, Tudo bom? tudo Olha bom? só, tudo ótimo. Tu pode explicar o Inferno Vajra de novo, que eu não consegui, eu não entendi bem a tua explicação. Eu posso dar um relance, mas ele vai, eu acho que é nesse capítulo que ele vai voltar, sabe? Mas o Inferno Vajra, ele é mais ou menos assim, ele é um inferno que a pessoa entra pelo materialismo espiritual. Então, é um Uhum. inferno que a pessoa entra a partir da fixação à identidade de praticante. Então, a identidade de praticante, ou ela começa a ser criticada, ou o planejamento da identidade, esse não está dando certo, né? A iluminação não está vindo, eu estou aqui perdendo meu tempo, né? Esse negócio, eu quero dinheiro de volta, uma coisa meio assim, né? E o grande problema é que a pessoa ela tem um conhecimento teórico do Dharma, né? Então, ela começa, quando ela cai para uma situação dessas, o budismo, que a princípio era o que é único, mas assim, uma ferramenta poderosa para ajudar a tirar a pessoa dali de dentro, é o que a pessoa talvez aponte como sendo a causa da situação dela. Então, ela diz, olha, eu dei tudo, me entreguei para isso e olha o que aconteceu comigo. Né? Olha o que aconteceu com vocês. Vocês acham que vocês estão bem? Vocês não estão bem. Vocês estão no samsara. Vocês acham que estão praticando? Vocês não estão praticando. É um tipo de psicose assim que a pessoa entra. Não é difícil a gente perceber isso, né? Dependendo do nível de intensidade, porque a pessoa começa a botar muita intensidade. A intensidade começa a ser um reflexo de uma mente com muito apego, né? A pessoa está botando muito esforço ali, né? Ela quer resultados. Então ela começa a criar uma situação muito frágil para ela, porque se aquilo não acontecer do jeito que ela imagina, ela obviamente ela vai ter, ou seja, esperança e medo, um é a sombra do outro, né? Então, a todas as expectativas que ela tem que estar carregando uma sombra junto de que aquilo pode ser que não dê certo. Mas não é assim, não deu certo, tudo bem. Ela talvez, porque ela está fazendo aquilo com muita intensidade, né? E com muito apego, assim, né? O resultado, a identidade, né? Ela tem uma sensação um pouco de alguém que está numa carreira, assim, né? A carreira budista. Então, ela está indo bem, Uhum. assim, né? Ela está sendo promovida ali dentro, assim por diante. Mas se dá alguma coisa errada ali, então a pessoa começa a criar um ambiente muito difícil na prática, porque ao invés do Dharma liberar a pessoa do samsara, o Dharma mal praticado, mal observado, vamos dizer assim, ele começa a produzir mais samsara, né? Mas ele vai mais adiante, eu não sei se é nesse capítulo, mas eu sei que mais adiante ele vai explicar com mais detalhe também isso. Né? Mas assim, de modo en passant, é um pouco isso, sabe? Uhum. Sim. Eu não sei se ficou um pouco mais claro ou não. Acho que sim, porque como tu falou em materialismo espiritual, já deu uma clareada, assim, já deu uma, assim, foi É sempre isso. um bom exemplo. Uhum. Sim. Porque a gente olha para o materialismo espiritual como se fosse uma coisa, às vezes, só um pouco arrogante, né? Ou seja, aquela pessoa que aí começa a se vestir, assim, com uma postura mais espiritual, assim, né? E aí a pessoa começa, enfim, começa a ser quase Uhum. um personagem ali dentro, né? E a gente, às vezes, olha como se fosse apenas isso. Mas tem dimensões muito sutis também que estão operando, né? Que é o fato da pessoa estar praticando por uma identidade, né? Quem está no comando é a identidade de praticante. A pessoa é como se ela não conseguisse gerar um distanciamento para ter um olhar crítico com relação ao que está acontecendo. Quem está no Uhum. comando é a identidade da pessoa. Tem pessoas, elas têm uma sensação, é um pouco impactante ver isso, mas elas têm uma sensação do tipo assim, bom, não deu nada certo muito na minha vida. Né? Tentei emprego, não deu muito certo. Tentei um casamento, também não deu. Tentei
Você é jogador de futebol, não, tentei cantar no karaokê, não funcionou. Vamos ver se o budismo vai. Aí a pessoa bota, ela, é como se ela depositasse todas as fichas naquilo, mas ela faz aquilo dentro de uma visão que ela está esperando resultados. Ela espera que reconhecimentos. Mas é provável que a pessoa só vá se familiarizando mais com essa confusão toda. E aí ela vai dizer, isso aqui é uma loucura, isso aqui é o caminho para o inferno, olha só, eu estava imaginando que eu ia chegar a algum lugar, olha só o jeito que eu estou. Então ela está fazendo aquilo desde um lugar muito apertado, né? Então a chance da pessoa ter níveis de efeitos colaterais ali dentro são grandes. Uhum. Mas a gente vai voltar para esse assunto em encontros seguintes, assim, né? Ele vai voltar. Eu lembro que tem um trecho aqui que ele vai especificamente falar mais sobre esse tema, né? Uhum. Tá bem, obrigado. Já chegou o inverno aí no Jetavana? Eu acho que ele nunca saiu direito daqui, né? A verdade é essa, né? A previsão do tempo é quinta-feira mínima de 6 aqui, né? 6 graus. Sexta, 7. Então, nunca saiu Nossa. direito aqui, né? Dia de usar manga curta aqui é que nem a tartaruga, aquela que bota a cabeça no raio, né? A cada 100 anos, né? Mas é um lugar legal. Tem um grupo de corajosos vindo em abril, ficando até outubro em retiro aqui agora. Eu não tenho ideia, né? O que vai acontecer aqui. Nossa. Mas, Abril até outubro. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 6 período bom. meses. 6 meses. Uhum. É um período bom. E um grupo de quantos? Eu acho que a Elise tinha perguntado sobre... Agora são 2. Não sei por que não tem mais. Mas a gente... Agora tem 2 pessoas, né? Confirmadas, né? Talvez venham mais pessoas, mas que estão confirmadas são 2 até agora, né? Em outubro, aí em outubro entra um outro grupo, né? Que fica mais 6 meses. Aí até agora são 4. Aí no ano que vem tem algumas pessoas já que estão conversando, né? Uhum. Então vai andando. O Bacupari está tendo retiros mais curtos, né? Agora tem um pessoal que entrou em 3 meses. Então tá bem legal, assim, né? Tem bastante coisa acontecendo. E para a gente encerrar aqui, né? A Elise tinha perguntado o controle de qualidade do material espiritual. Não tem um único, sabe? Por exemplo, né? Se a pessoa consegue ter compaixão pelos seres, isso já é um nível de um pouco de liberação da identidade da pessoa, porque no mínimo ela não está preocupada só com ela mesma, né? Então, isso já é o... A gente também... Esse tema é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que a gente critica o materialismo espiritual, né? Se a gente for ver o livro do Trungpa, que se chama Além do Materialismo Espiritual, aquilo dá uns calafrios, né? Porque a gente pensa, e aí, como é que faz diferente? E a pessoa fica... Ele não dá muita alternativa ali, né? Porque ele desce o cacete, né? Então a pessoa fica, e agora, né? A gente fica com sentimentos de culpa, é quase isso, né? Só que o sentimento de culpa, ele também é materialismo espiritual. Porque, enfim, é alguém que quer dar certo e que, enfim, quer que alguém diga como é que faz para ela dar certo. Mas esse é o problema, querer dar certo. Agora, se a pessoa não tiver minimamente um nível de conexão para querer fazer qualquer coisa, então não vai dar certo mesmo, né? Como se a gente precisasse também se absolver um pouco do materialismo espiritual, né? A gente também critica, mas a gente também está um pouco absolvido, porque a gente não, por um tempo relativamente longo, assim, a gente não vai conseguir fazer de outro jeito, né? Então a gente, na verdade, vai percebendo que ele está presente, mas a gente
consegue guardar um sorrisinho para ele, assim, sabe? Ah, você tá aí, né? Tô te vendo. Então, a pessoa, esse sorrisinho, ele gera um distanciamento, né? A pessoa deixa de ser aquilo, mas ela vê que aquilo está presente e ela, eventualmente, se alguma coisa ali der, que a pessoa julga errado, né? Se a pessoa recebe algo que ela julga como uma crítica, alguma coisa nesse sentido, a pessoa vê que quem está passando por isso é a identidade aquela. Então, olha aqui, você está passando mal. Ela tem um nível de distanciamento, mas ela também não fica simplesmente abominando, né? A gente não vai fazer isso. Porque a gente não... Enfim, o caminho ele é torto mesmo, né? O caminho ele vai produzir isso. Mas a gente vai voltar a esse tema várias vezes, né? Porque ao mesmo tempo é como se a gente falar, voltar a contemplar, nos abrisse um pouco mais os olhos para isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente também precisa relaxar um pouco, né? Porque a própria vontade da pessoa ultrapassar, tem alguém ali, um javalizão, assim, eu vou ultrapassar. E nós reeditamos o processo com uma outra roupagem, né? Então é como se houvesse isso que ele estava falando justamente hoje, né? Dessa visão da grande perfeição. A gente joga a luz no aspecto da lucidez. Aí não tem alguém dentro. Lucidez é lucidez, não tem uma identidade. Então tem um aspecto que ele transcende a própria identidade, né? É simplesmente a lucidez operando. Então isso é interessante. Então a gente começa a jogar a luz nesse ponto, né? E aí a lucidez ela começa a ser o que a gente utiliza para olhar para a própria identidade e todos os mecanismos. Mas a gente começa a se distanciar um pouco de uma sensação de melhoramento da identidade como sendo o aspecto principal do caminho. O aperfeiçoamento da identidade como aspecto principal, ele não é. O aspecto principal é a lucidez. A identidade, ela é um apoio, suporte para a lucidez poder surgir. Mas se a pessoa trocar a lucidez pela identidade, aí a gente começa, como ele estava dizendo, aí a gente perde a visão no meio da ação. A gente cai para esse extremo, né? Então sempre vai ser uma coisa um pouco... A gente nunca vai encontrar, o que eu acho mais interessante do budismo, a pessoa nunca vai encontrar um lugar confortável, quentinho, que a pessoa chega e diz, que bom, aqui eu estou protegido, que ninguém vai chegar, aqui vai durar, isso aqui eu não preciso me preocupar, porque não existe, né? A natureza primordial, o único refúgio que a gente vai realmente olhar, né? Então a gente vai estar sempre jogando luz nessa direção. E aí isso tem uma cara mais impessoal, vamos dizer assim, né? Isso. E o próprio Sutra do Diamante, né, que é o que a gente vai ver amanhã, ele trata todo o tempo disso, né, ali fazendo alguma coisa, não tem alguém do lado de fora que você precisa salvar, né? Então ele nos deixa um pouco sem chão, né? Esse é o trabalho do Sutra do Diamante. Isso é interessante. Então o Sutra do Diamante, ele é o outro extremo disso, né? Mas é isso. Então, obrigado. Semana que vem a gente segue com esse aqui, né? Se a gente tiver disponível amanhã, a gente vai ver o Sutra do Diamante, né? Amanhã, no mesmo horário, às 20 horas. E